A paz do Senhor, preciosidade. Você já ouviu aquele corinho de um louvor que diz assim, ó: toda enfermidade não resiste, sai pelo santo nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos entrando na terceira semana do nosso clamor. E esta semana vai ser clamor pela saúde, clamor pelos enfermos, clamar pela vida dos enfermos. Enfermidade física, enfermidade psicológica, todo tipo de enfermidade. E nós vamos iniciar aqui, tem uma palavra de Deus para nossas vidas, que está no livro de Isaías, capítulo 38, que fala sobre a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Louvado seja Deus. E o versículo 1 diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu imagino Ezequias recebendo essa notícia, né? Um homem que era reto, íntegro, que fazia a vontade de Deus, está no leito com uma enfermidade e recebe uma visita de um profeta, que é uma pessoa que não era duvidosa, e trazendo uma mensagem de Deus, dizendo: põe tua casa em ordem que você vai morrer, que essa enfermidade aí é para a morte. E eu imagino naquele instante, Ezequias, ele elevando seu pensamento a Deus. Lógico que ele deve ter tido um impacto, mas em seguida, Ezequias, ele não esbravejou, ele não murmurou, ele não questionou, ele apenas virou para a parede, né? Ele estava no leito, ele não estava podendo andar, porque estava enfermo, estava enfraquecido fisicamente, mas o seu espiritual estava forte, né? A prova disso é aqui na palavra. E ele virou para a parede, continuando aqui, o versículo 2 diz assim, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, aleluia. E no versículo 4, nós vemos assim, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Louvado seja Deus. Deus manda Isaías voltar lá e dizer: fala para o meu filho Ezequias que eu ouvi a oração dele e que também eu vi as suas lágrimas. Aleluia. Sabe por que Deus ouviu e viu? Porque saiu do coração. As lágrimas que rolaram pelos olhos de Ezequias subiram do coração. Ezequias, em momento nenhum, ele questionou. Ele foi humilde, ele confiou em Deus, ele sabia o caminho para chegar no coração de Deus. E ele pensou: se eu orar com fé, se eu chorar, minhas lágrimas elas vão chegar até o coração de Deus. Ele sabia que o coração de Deus se comove quando ele vê um coração aberto, um coração que abraça o coração de Deus, que vive ali em comunhão com o coração de Deus. E aí ele chora e Deus manda Isaías, né, retornar e falar para ele. Ezequias, ele não teve nem força para levantar para orar. Sabe por quê? Não é porque a vida espiritual dele estava fraca, não. É porque ele estava fraco fisicamente, ele estava enfermo, ele estava no leito. Ele não pôde levantar para dobrar o seu joelho para orar. E ali mesmo, isso diz o que para a gente? Não importa o lugar onde você ora, se você ora em pé, se você ora deitado, se você ora sentado, o que importa para Deus é a oração que sai do teu coração, uma oração verdadeira, que sai do teu coração direto para o coração de Deus. Amém? Então, essa palavra fica aqui no nosso coração, porque quando a enfermidade, aqui é outra prova, a enfermidade, ela não vem somente para quem tem pecado, para quem não tem uma vida em comunhão com Deus, porque aqui Ezequias era um homem reto e íntegro e vivia em comunhão com Deus, e ele ficou enfermo. A diferença é que muita gente, quando tem uma enfermidade, ela murmura, ela questiona, ela quer debater com Deus por que ficou doente, como se fosse uma pessoa santa, uma pessoa purificada, uma pessoa que está fora, né, da ira do Senhor. Não que é Deus que traz doença para ninguém, Deus apenas permite. E em tudo eu lhe digo que Deus tem um propósito. Eu acredito que ali naquele instante na vida de Ezequias e de Isaías,
Deus também tinha um propósito para ensinar alguma coisa ali que ele estivesse precisando. Os dois, Ezequias e Isaías. Deus ali certamente fortaleceu mais a fé dos dois. Louvado seja o nome do Senhor. E neste clamor que nós vamos fazer, nós precisamos ser como Isaías e Ezequias, principalmente como Ezequias, clamar ao Senhor com o nosso coração pelas vidas. Amém? Que essa palavra fique no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.